Na vida, a morte não é o fim, mas o começo de algo novo. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre o que acontece depois, mostrando um quadro que, apesar de misterioso, traz esperança. Em Eclesiastes 12:7 lemos: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Aqui, a palavra nos ensina sobre a separação do corpo físico, que retorna à sua origem terrena, e do espírito, que retorna ao Criador. Para aqueles que viveram em fé, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia promete um lugar de paz e descanso. Em João 14:2-3, Jesus diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Esta promessa de um lar celestial traz consolo e esperança aos corações crentes. A promessa de Cristo de levá-los para onde Ele está se concretiza plenamente na sua volta, um evento frequentemente referido como a segunda vinda, ou o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo descreve esse evento: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Aqui vemos que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e, como discutimos anteriormente com base em 1 Coríntios 15 e Filipenses 3, essa ressurreição não será para um corpo mortal e corruptível, mas para um corpo glorificado, semelhante ao corpo ressurreto de Jesus. Eles serão revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. Portanto, a promessa de Jesus de levá-los para onde Ele está culmina na ressurreição com corpos glorificados e na reunião final com Ele. O lugar que Ele prepara é o destino final dos crentes, onde estarão em sua presença em corpos transformados e perfeitos. Em resumo, João 14:2-3 oferece a certeza de um lar celestial preparado por Jesus e a promessa de sua volta para levar os crentes para si. A ressurreição dos mortos em Cristo com corpos glorificados é o modo pelo qual essa promessa se cumprirá plenamente para aqueles que já morreram na fé. No entanto, a Bíblia também fala de um julgamento após a morte. Hebreus 9:27 declara: "E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Este julgamento determinará o destino eterno de cada alma, com base em suas obras e, principalmente, em sua fé em Cristo." Para os que rejeitam a graça de Deus, a Bíblia descreve uma separação eterna de sua presença. Mas para os que creem, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus, um lugar onde, como descrito em Apocalipse 21:4, "E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Assim, a narrativa bíblica sobre o após a morte não é de um fim sombrio, mas de uma transformação. Para o crente, é a esperança de estar na presença de Deus, livre das aflições deste mundo. É a promessa de ressurreição e vida eterna, selada pelo sacrifício e vitória de Jesus Cristo sobre a morte. No Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, a compreensão do destino após a morte já era presente nas escrituras judaicas. A parábola contada por Cristo, em Lucas 16:19-31, nos oferece uma janela para essa visão. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão
e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vemos uma distinção clara. Lázaro, o justo, é levado para o seio de Abraão, um lugar de conforto e paz. O rico, por outro lado, encontra-se no Hades, em tormento. Este trecho sugere uma separação imediata após a morte, com destinos distintos para justos e ímpios. Antes da ressurreição de Cristo, acreditava-se que o seio de Abraão era uma parte do Hades reservada para os justos que aguardavam a redenção final. O Hades, por sua vez, era o lugar geral dos mortos, com divisões para o sofrimento e o consolo. Com a ressurreição de Jesus, a perspectiva muda. Cristo, ao vencer a morte, abriu um novo caminho para os que creem. Muitos estudiosos interpretam que, após a ascensão de Jesus, os justos não mais aguardam em um compartimento do Hades, mas vão diretamente para a presença de Deus no céu em espírito, até a vinda de Cristo para subir ao céu com corpo glorificado. Paulo fala em 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Assim, após a ressurreição de Cristo, a narrativa bíblica aponta para uma entrada imediata na presença do Senhor para os que morrem em fé, enquanto os ímpios permanecem sob o juízo. A vitória de Cristo sobre a morte transformou a esperança dos crentes, oferecendo não apenas consolo, mas a promessa de estar com Ele na glória. Lucas 23, 33, 46. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Na parábola de Lucas 16, quando o rico se encontra em tormento, a palavra usada no original grego é Hades, Hades. Embora muitas vezes traduzida como inferno, é importante notar que no contexto bíblico,
O Hades nem sempre se refere ao lago de fogo eterno, descrito no livro de Apocalipse, que é a Geena. O Hades, no Novo Testamento, parece ser um lugar intermediário, onde as almas aguardam a ressurreição e o julgamento final. A experiência do rico nesse lugar é de sofrimento consciente, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Lucas 16:23. Ele sente angústia e busca alívio, indicando um estado de punição. Alguns teólogos interpretam essa experiência do rico no Hades como uma antecipação do tormento final. Seria um estado temporário de sofrimento para os ímpios antes do juízo final, quando ocorrerá a ressurreição dos injustos para a condenação eterna. João 5:29, Apocalipse 20:11-15. A descrição do grande abismo intransponível entre o lugar de Lázaro e o do rico reforça a ideia de uma separação definitiva após a morte, com diferentes destinos reservados. Portanto, embora a parábola não use o termo inferno, Geena, a experiência do rico no Hades, um lugar de tormento consciente, pode ser entendida como uma representação do destino dos ímpios após a morte física e antes do juízo final. É um lugar de sofrimento e separação do conforto divino, em contraste com o descanso e a paz desfrutada por Lázaro no seio de Abraão. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, aponta para um julgamento final, onde os ímpios receberão sua condenação eterna, possivelmente intensificando o sofrimento já experimentado no Hades. Apocalipse 20:13-15. Descreve esse cenário: "E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Assim, o lugar de tormento experimentado pelo rico pode ser considerado uma antecipação do destino final dos ímpios, que no caso seria o inferno, um estado de sofrimento temporário dentro do Hades, que culminará na condenação eterna no lago de fogo, após o juízo final. Uma reflexão DSSA narrativa bíblica sobre o destino após a morte nos convida a contemplar a seriedade de nossas escolhas na vida presente. Para os que creem, a vitória de Cristo sobre a morte oferece uma esperança gloriosa de vida eterna em sua presença, marcada por paz e alegria. A morte para eles perde seu aguilhão, tornando-se uma passagem para algo infinitamente melhor. Para aqueles que não depositam sua fé em Cristo, a perspectiva é de separação e juízo. A parábola do rico serve como um alerta sobre as consequências de uma vida centrada em si mesma e distante de Deus. Em última análise, a narrativa bíblica nos chama a refletir sobre onde depositamos nossa esperança. A promessa de Jesus é clara: para aqueles que o seguem, há um lar eterno preparado. A questão que permanece é se aceitaremos esse convite e viveremos em fé, garantindo para nós mesmos essa herança celestial.